E vamos ouvir uma leitura no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Vamos ouvir a leitura com atenção e deixar que Deus fale ao nosso coração. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O livro de Jó foi dado por Deus como uma escritura para testificar também de Cristo e do supremo propósito de Cristo. E alguém já disse, esse alguém disse, que a intenção de Deus com Jó era chegar numa posição com ele. Não mais Jó, mas Cristo. E aqui fazendo um paralelo com Gálatas 2:20, quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, respondeu Jó ao Senhor. Aqui, capítulo 42, versículo 1. Este versículo marca o momento em que Jó finalmente responde ao Senhor da maneira correta. Ele havia questionado o Senhor e questionado muito durante suas angústias e seu sofrimento, que foi um sofrimento muito pesado. Mas agora, depois da revelação divina, sua atitude muda totalmente. Ele reconhece que Deus tem algo a lhe ensinar. Bem sei eu que tudo podes. Tudo é tudo. Tudo podes. E nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, frustrado. Jó começa sua confissão com um reconhecimento profundo da soberania de Deus. E se você não reconhece a soberania de Deus, você vai ter dificuldade na sua vida. Principalmente quando a dificuldade chegar para você. Ele percebe que mesmo sem entender o propósito do sofrimento, Deus está no controle de tudo. E Deus está no controle de tudo desde sempre. Nada foge de suas mãos e nenhum de seus projetos, propósitos pode ser impedido. Este é um contraste com a sua postura anterior, falando de Jó, quando ele questionava o motivo da sua dor. Jó começa reconhecendo então a soberania de Deus, que Ele pode tudo, e Ele faz o que Ele quer fazer, e ponto final. Isso nos ensina que quando passamos por provas, podemos nos apegar à certeza de que Deus está no controle. O sofrimento
não é sem propósito. E a vontade de Deus nunca pode ser frustrada, mas de jeito nenhum. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Aqui, ele cita as palavras de Deus em Jó 38:2 e admite sua ignorância. Antes, ele falava com base em suposição e conhecimento limitado. Agora, ele entende que há mistérios divinos que estão além da nossa compreensão. Ele reconhece que ao tentar argumentar com Deus, estava obscurecendo a sabedoria divina com palavras sem entendimento. Ele não sabia, de fato, o que ele estava falando. Jó admite que falou sem entendimento. Ele falou besteira. Muitas vezes questionamos a Deus, achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas sua sabedoria é infinita. Ele vê o que não vemos e faz o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó se coloca em uma posição de humildade e aprendizado. Antes, ele queria respostas de Deus e até desafiava o Senhor para um debate, porque ele era tupetudo. Aqui nós temos uma arrogância sem tamanho. Jó 13, versículo 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Você vê isso, Emerson? Eu quero debater com o Senhor. Eu vou me defender. Sua atitude mudou totalmente. Agora, no capítulo 42, ele deseja aprender, ouvir de Deus, em vez de discutir com Deus. Mas não faça isso. Não faça isso. Não discuta com Deus. Não questione Deus. Nossos argumentos caem por terra diante da sabedoria de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, Jó tinha muita religião, e religião da boa, da boa. Ele tinha muita religiosidade, mas não tinha relacionamento verdadeiro com Deus. Este é um versículo, para mim, o mais impactante do livro de Jó. Ele reconhece que sua relação com Deus era de segunda mão, era superficial, baseada apenas no que ouvia dos outros. Não era nem o que ele ouvia de Deus. Agora, após o seu encontro direto com Deus, ele tem uma experiência real e profunda. Ele passa de um conhecimento teórico, que é inútil no reino de Deus, para um relacionamento íntimo
íntimo com Deus, e agora sim, aqui tem valor. Quando nossos olhos veem a Deus, tudo muda. É evidente que aqui está se falando da revelação, né? A revelação, quando Deus se revela, aquele ver do coração, da fé. O verdadeiro encontro com Deus muda tudo. Jó diz que antes conhecia Deus apenas por ouvir falar, mas agora ouve. Tem uma experiência, isso aqui muda tudo, é diferente. Isso mostra que a verdadeira experiência com Deus vai além do conhecimento intelectual, é um relacionamento vivo com Ele. Muitos conhecem a Deus apenas de ouvir, mas ainda não tiveram um encontro pessoal com Ele, aquele encontro que muda tudo. Por isso, depois dessa revelação, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Este versículo é o ponto culminante da confissão de Jó. Ele se humilha totalmente diante de Deus. A palavra abomino mostra que ele rejeita sua antiga atitude de orgulho e questionamento. Mais do que isso, muito mais. Jó entra em desgosto com ele mesmo, insatisfeito consigo mesmo, com a sua própria vida. Me arrependo no pó e na cinza. Isto indica um profundo quebrantamento e humildade. Ele percebe que não era justo como ele pensava que era, e que precisava de Deus, da dependência dele, da graça dele, da misericórdia dele. Jó se abomina e se arrepende. Quando mais a gente vê a grandeza de Deus na pessoa de Jesus Cristo, mais enxergamos a nós mesmos, a nossa pequenez e o nosso pecado. Um verdadeiro encontro com Deus nos leva ao arrependimento genuíno, reconhecendo nossa dependência total dele. Depois eu volto aqui, falar um pouquinho mais sobre esse versículo 6. Então, irmãos, está nítido, pelo menos para mim, está nítido que Deus tinha um propósito bendito em tudo que permitiu que lhe acontecesse. E este propósito de Deus, que não pode ser impedido por ninguém, impedido de se realizar na vida daqueles que Deus escolheu por sua soberana graça e poder. Nessa altura dos acontecimentos, Jó reconhecia já o propósito bendito de Deus para ele. Que propósito é este? Propósito que Jó vê, reconhece, entende, só quando a ficha caiu. Quando Deus revelou para ele. Qual é o propósito de Deus que não pode ser impedido? Jó, ele viveu antes dos patriarcas de Israel. Ele é um tipo mais evidente de um homem que se apoia na sua justiça própria. Jó era extremamente religioso e toda a sua experiência nesse sentido se baseava
na justiça própria e não na justiça de Deus. E é isso que Deus quer tratar com ele, e profundamente. Eu vou ler o texto aqui e peço para você acompanhar aí. Por favor, é importante que você acompanhe aí. Eu vou dar o texto aqui, vou começar lendo, vou ler para ganhar tempo. Jó 27, versículos 5 e 6. Jó 27, versículos 5 e 6. Longe de mim que eu vos justifique até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei. Não é a justiça de Deus, não. É a minha justiça me apegarei. E não largarei. Não me reprova o meu coração em toda a minha vida. Jó era justo, mas com a sua própria justiça. Jó 32, versículo 1 e 2. 32, versículo 1 e 2. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Você entende isso? Jó era justo aos seus próprios olhos. E mais embaixo, diz: se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Você percebe? Ele queria ser mais justo do que Deus. Então, a experiência religiosa de Jó era a seguinte: nunca apartarei da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova o meu coração em toda a minha vida. Era justo aos seus próprios olhos. Se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Quer dizer, pretendia ser mais justo do que Deus. E tem mais. Em Jó 33, versículo 10, veja isto aqui. Olha só. Eis que procura pretexto contra mim. Aqui é Jó falando com o Senhor. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Você sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando Deus de pé de briga. Ele está dizendo: o Senhor é um encrenqueiro. O Senhor está arranjando caso comigo. O Senhor está me provocando. O Senhor é um criador de caso. E em Jó 34, versículos 5 e 6, está escrito: sou justo e Deus tirou o meu direito. Porque aqui nós estamos diante de um sindicalista total. Um cara cheio de direitos. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu seja sem transgressão. Era cheio de direitos e se colocava como vítima. Você vê que aqui ele está advogando a sua própria causa, defendendo os seus direitos.
Você sabe como é que Deus vê a nossa justiça própria? Isaías 64:6. Isaías 64:6 diz assim. É um texto pesado. Diz assim: mas todos nós, aqui não escapa ninguém, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, interessante que o profeta fala todas as nossas justiças, abrangendo todo mundo, como trapo da imundícia. Trapo da imundícia. Aqui é pano de menstruação. E nós estamos falando no tempo antigo, que não tem o descartável, não. Era pano mesmo, que se usava. E depois tinha que lavar aquele pano para usar outras vezes. Pano sujo, fedendo, podre. E é assim que Deus vê a minha justiça. Então, a coisa é séria, né? A coisa é séria. Vamos para o capítulo 1 de Jó. Por favor, capítulo 1 de Jó. Olha, eu acho que o pessoal vai ficar com raiva de mim. Porque o pessoal vê Jó como aquele homem, né? Mas ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. E nasceu. E era o que Deus queria com ele. Vamos destacar aqui as características de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Por favor. Quer ler? Pode ler, Emerson. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Presta atenção. Ele era reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele fazendo isso. Lembre-se, por favor, que no capítulo 42, versículo 6, ele diz assim: me arrependo, mas ele diz algo antes, pesado. Me abomino. Certamente não era das coisas erradas, não é, irmãos? Me arrependo aqui não era das coisas erradas, porque o homem era cabra bom, ó, reto, temia Deus, se desviava do mal. Nós vamos ver isso depois. Ele era proeminente e de destaque. Versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era um destaque total. Mas ele não era só isso, não. Ele era um homem de família. Ele era um homem de família, preocupado com a família. E ele era um homem de relacionamento também, familiar. Verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Você vê? Bonito. E é bonito mesmo, né? É coisa boa isso aí. Só que não substitui o novo nascimento, tá? Você pode ser bom pai, bom esposo, vice-versa. Você pode ser legal, mas tem que nascer de novo.
senão não entra no reino de Deus. E ele era uma pessoa preocupada com a santidade dos seus filhos, a tal ponto, quando terminava o período de festivais, os banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Pode ver aí o versículo 5? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Levantava de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, os filhos. Interessante que holocaustos aqui, sacrifícios de animais, no Antigo Testamento sempre estava apontando para o maior de todos os sacrifícios, apontando para o maior dos altares, a cruz do Calvário, onde Jesus ali, ele cumpre todos os sacrifícios. Por isso que acabou aqueles sacrifícios. Mas ele não entendia isso. Então, nessa altura do campeonato, vai entrar um outro peão no jogo. Alguém que só faz o que Deus permite que ele faça. E nós conhecemos pelo nome de Satanás, que só faz o que Deus permite que ele faz. É o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora é o testemunho do próprio Deus, do versículo 1, né? Do capítulo 1. O próprio Deus está dizendo a mesma coisa. Mas preste atenção, que Satanás não estava nem aí para Jó. Ele não foi lá acusar Jó. Foi Deus que provocou Satanás. Foi o próprio Deus. O Senhor disse a Satanás, não foi Satanás disse ao Senhor. O que o Senhor falou para Satanás? Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás sabia quem era Jó. Ele é inteligente. E muito. Ele sabia. Mas nesse momento, parece que não estava focalizando Jó. Quem estava focalizando Jó era o próprio Senhor. Porque tinha propósito com ele, aquele que ninguém pode impedir, nem Satanás. Não é? Veja o verso 9 e o 10. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Você vê que a mentalidade de Satanás é uma mentalidade um pouco religiosa. Será que Jó teme a Deus sem motivo?
Acaso não tens protegido ele, sua família e tudo o que possui? Tu abençoaste o trabalho das mãos dele, e seus bens têm aumentado na terra. Você sabe o que Satanás está acusando o Senhor aqui? Satanás está acusando o Senhor de comprar as pessoas. Comprar adoração. Servos. Crentes. Em troca de coisas. As pessoas te adoram não por causa de quem tu és. É o que Satanás está acusando. As pessoas te adoram não por causa de quem tu és, mas porque tu compras. É na base do toma lá e dá cá. Quanta gente é assim? Ele vai na base de bênçãos. E eu não sou contra bênçãos, não. E Deus dá, porque Ele é bom. Mas eu não tenho que adorar a Deus por causa de bênçãos. Eu não sou um colecionador de bênçãos. Eu quero adorar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para mim, pelo caráter dEle, porque Ele é Deus maravilhoso. E não importa o que eu estou passando. Essa é a ideia da religião. Fazer para merecer. Não é? Não dever favor, porque eu trabalho. Minhas obras, meu empenho e desempenho. O que Deus faz? O que Deus faz? Deus entregou Jó a Satanás para dar uma lição nele, dar uma surra nele. Deus entregou e colocou limites na ação de Satanás. Por que Deus entregou? Deus entregou Jó, na minha maneira de ver, a Satanás para destruir o seu testemunho de justiça própria, para desconstruir aquela religião inútil em termos de reino de Deus, para desconstruir aquele monumento religioso que ele era. Todos admiravam Jó, olhavam para Jó e se espelhavam em Jó. Jó era o referencial e não Cristo. Jó, com esse testemunho, estava tornando vão o propósito de Deus para ele. E qual é o propósito de Deus para nós? Eu tenho falado aqui tanto, repetido. O propósito maior de Deus para nós é Cristo em mim, vivendo em mim, se revelando em mim através de mim, se expressando em mim. É Ele. É Ele que tem que ser visto. Por isso que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo. Estava mesmo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive mesmo. Se você não crê, Ele não vive. O Senhor não quer de nós
o testemunho de supercristão ou de supercrente. Você sabe o que ele quer? Ele quer o testemunho do próprio Cristo, do seu Filho em você. O propósito de Deus não é nos expressarmos como cristãos excelentes, mas Cristo em nós se expressando, se manifestando, se revelando, vivendo em nós. Tem até aquele cântico que quem escreveu acertou de cheio. A vida que Cristo tem para nos oferecer é mais do que religião. É Ele mesmo vivendo em você, e eu adito aqui. Eu não digo é mais, eu digo não é religião. É Cristo vivendo em você. E você só encontra isso no cristianismo de Cristo, viu? Porque nenhum fundador, nenhum líder religioso prometeu viver nos seus seguidores. Só Cristo. E Ele vive mesmo. Então, o propósito de Deus para Jó, como alguém mencionou, era não mais Jó, mas Cristo. E é para nós também. A maioria olha para o livro de Jó de maneira muito superficial. Acha que se trata apenas do sofrimento e da injustiça. A maioria conhece Jó apenas pela sua paciência. E a palavra até diz, fala da paciência de Jó. Sua conduta, e acredita que Jó é o modelo de uma vida abençoada por Deus. Na verdade, o livro de Jó ensina que nós temos que ser despojados. Ser despojados do nosso ego, do nosso eu, que é terrível, da nossa vida natural, do nosso viver por nós mesmos, a fim de ficar somente Cristo em você. Somente Cristo em você. A nossa vida natural precisa ser eliminada e substituída pela vida divina. A questão espiritual toda se baseia nessa experiência que hoje temos com Cristo nele. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa desocupar o lugar para o Filho de Deus entrar e se revelar em você, viver em você. Agora você não deixa. Você quer Cristo revelado e se manifestando em você? Quer? Então confesse sua morte com Cristo na cruz, e Cristo vai se manifestar em você e através de você. O que é a vida de Cristo em nós? É amor, porque é o amor dele se manifestando, é a pureza dele, é a santidade dele, é a justiça dele, enfim, é tudo o que ele é em nós. Então, Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Sabe qual é o propósito maravilhoso que Deus tem para cada um de nós? Acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, levando-nos à seguinte condição:
não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Não mais eu, não mais o homem velho, não mais a justiça própria, mas Cristo. Precisamos ser levados ao fim de nós mesmos, para Cristo se tornar a nossa vida, e não só a nossa vida, mas o nosso tudo. Então, em um certo sentido, Jó morreu e ressurgiu para Deus. Sua vida, seu testemunho, sua própria justiça, sua religião esmerada, tudo isto terminou no pó e na cinza. E algo novo ressurge daí, totalmente novo. O livro inteiro de Jó revela quão necessário é que estejamos despojados inteiramente do nosso ego, com suas opiniões. Ele sempre quer ter a melhor opinião. O ego é assim: a última opinião tem que ser a dele, porque é a melhor. E se for contrariado, fica nervoso. Despojados inteiramente do nosso ego, com suas opiniões, conduta e justiça própria, a fim de que Cristo seja tudo em nós, se manifeste em nós. Humanamente falando, Jó era uma pessoa extraordinária, fantástica, não tenho dúvida. Mas Deus não está interessado em gente extraordinária, em gente fantástica. Ele está interessado em pessoas em quem Cristo vive. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Era um homem próspero, materialmente falando. Era amado por seus amigos, era amado pelos seus filhos, era um que se colocava na entrada da cidade e os idosos se colocavam em seus pés. E os príncipes continham suas palavras diante dele. Era um homem de muito respeito. Era um homem atento à causa dos pobres, dos necessitados. Então, por que um homem com esse testemunho, um testemunho como este, foi entregue a Satanás pelo próprio Senhor? Lembremos que foi Deus que chamou a atenção de Satanás para ele e o entregou. Por quê? Porque Deus queria salvar Jó de Jó. Queria salvar Jó de Jó mesmo. E eu gosto tanto de Jó 40, versículo 4, porque é aí que começa a obra de Deus na vida dele. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Foi difícil. Levou o livro todo. Mas quando chegou em Jó 40, verso 4, a palavra hebraica traduzida aqui como indigno, se pronuncia em português aproximadamente como calote. Seu significado abrange indigno, vil, insignificante, desprezível, pequeno, sem importância. Jó 40, versículo 4, é a primeira vez que Jó usa
essa palavra para descrever a si mesmo. A primeira. Antes disso, ele expressou sua angústia, seu sofrimento, questionou Deus de todo jeito, mas não havia usado essa palavra específica, indigno. Foi apenas depois do discurso de Deus, quando o Senhor revelou sua grandeza e soberania, que Jó finalmente reconheceu sua insignificância diante de Deus e disse: sou indigno. Antes de Deus falar com Jó, ele se via como alguém justo, inocente, certo de que não merecia o que estava passando. Ele questionava a Deus, argumentava com seus amigos e de certa forma se colocava como alguém que poderia discutir de igual para igual com o Senhor. Mas caiu do cavalo, né? Quebrou a cara. E graças a Deus. Mas quando Deus se revela e fala do meio de um redemoinho, Jó finalmente cai em si. Aí a ficha caiu. E nesse momento que a ficha caiu, é que ele diz: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na boca. Colocou a mão na boca. A expressão ponho a mão na boca não é apenas um gesto de silêncio e respeito diante de Deus, mas também de choque profundo e humilhação diante da revelação de Deus. Até aquele momento, Jó se via como um homem justo. E de fato ele era um homem justo, sim, aos olhos dos homens, humanamente falando. Ele sofria, mas acreditava que tinha razão de questionar a Deus. Porém, quando o Senhor fala e revela sua grandeza, Jó é confrontado com sua real condição. A sequência entre ponho a mão sobre a minha boca, em Jó 44, e me abomino e me arrependo no pó e na cinza, em Jó 42:6, mostra que não foi apenas um reconhecimento racional, mas um impacto tão profundo que o fez sentir repulsa de si mesmo. Um choque espiritual e experimental. Podemos dizer que Jó teve um susto espiritual, um choque ao perceber quem ele realmente era diante de Deus. Como Isaías, quando Deus revelou a Isaías, o que foi que ele disse? Ai de mim que estou perdido. E você pensa que ele estava brincando? Ele estava perdido mesmo, mas foi salvo. Quando Jó viu quem ele era, ele teve um piripaque. Meu Deus, eu sou isso? E muito mais. A palavra me abomino em Jó 42:6, em hebraico, mast, significa rejeitar, desprezar, ter aversão a algo. A palavra me abomino, então, significa rejeitar, desprezar, ter aversão a algo. Jó agora se via como alguém repugnante, como algo que ele próprio não suportava, nem ele. Isso não é apenas uma mudança de pensamento, irmãos, mas uma transformação radical. Ele não só se cala, ele não só se calou, ele se abominou.
O gesto de pôr a mão sobre a boca não é apenas um sinal de respeito, mas uma reação de choque. Como se Jó tivesse sido desmascarado pelo Senhor. E foi o que aconteceu. Deus foi e tirou a máscara, tirou a capa. E ele se viu. E é aí que a gente ganha o arrependimento verdadeiro. É aí. É aí. E ele disse: me arrependo. Ele tinha alguma coisa para se arrepender? Você viu? Ele tinha. Por que ele diz me arrependo? Porque arrependimento é de mim mesmo. Sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, arrependei-vos, vos, e crede no Evangelho. Não é arrependimento de pecado. Arrependimento de pecado, daquilo que você faz, você se arrepende. Mas arrependimento de nós mesmos, daquilo que somos, é preciso vir uma graça da parte de Deus para que eu caia em si. E quando eu caio em si, eu estou maduro para aceitar a minha morte com Cristo lá na cruz. Lá na cruz. Aí sim, aí muda tudo.